aqui nos estúdios com os vereadores Pio Mielo do PT e Roberto do Proerd do PMDB, e na ponta da linha nesse momento, mais um vereador. Ó, daqui a pouquinho a gente tem mais que o G11 aqui, viu? Já vamos para o G4 aqui na Web TV São Caetano, no Café com Fatos. Vereador Dr. Éder Xavier. Boa noite, doutor Éder, tudo bem? Boa noite, Pedro Cabral, Anderson Afonso. Esse programa tão esperado pelo povo de São Caetano do Sul, Café com Fatos. Pio Mielo, um abraço. Roberto Proerd, um abraço. E a todos aqui que estão vendo a Web TV Nossa Cidade é o canal. É um prazer e satisfação falar com vocês. Bom, doutor Éder, a gente está discutindo aqui com os vereadores, inclusive agora colocamos o VT do Paulo Botura, o que vai acontecer a partir de agora. Muitos internautas fazendo questionamento, a população de São Caetano. Afinal, como será definido o imbróglio das comissões? Vai parar na Justiça? Vai ter que ter uma nova eleição? Ou o presidente da Câmara, Paulo Botura, vai arbitrar sobre isso e vai indicar ele mesmo os próximos nomes a compor essas duas ausências em cada uma das duas comissões? Bom, é o seguinte, Leandro, na verdade, nós estamos numa... eu estou assistindo o programa desde o início, e aí comentários foram feitos pelos meus colegas, comentários bastante procedentes. Na nossa cidade nunca houve oposição, nem há expertise em oposição ou situação. Nós tivemos 8 prefeitos eleitos pelo povo, é uma cidade, Vila de Santo André, uma cidade que se tornou autônoma ou independente há pouco tempo, 65 anos. Nós tivemos 8 prefeitos eleitos e o Paulo é o 9º prefeito eleito. Então, quem sentava lá no trono falava, o próximo, é assim, é por diante. Agora o Paulo rompeu isso, o Paulo Pinheiro, e agora nós estamos vendo um novo momento, estamos aprendendo a fazer, isso é oposição, situação, aprendendo a trabalhar nesse sentido. Não é mais uma Câmara subserviente. Então, tudo isso foi falado no programa até agora, isso é positivo. Agora, objetivamente, é o seguinte, aí eu não vi essa discussão, mas não há dúvida, é minha interpretação, respeito outra qualquer, dos meus colegas do G8, que está firme e forte, de que todo esse trabalho não é nem pela política boa, para o São Caetano, coisa nenhuma. Isso aí, na verdade, é uma construção política de quem aposta no pior, quanto pior, melhor, comandada pelo senhor José Auríquio Júnior, que ele pretende aprovar as contas dele para que venha a ser, e não será aprovada as contas dele. Então, o que nós verificamos todo é um trabalho insano, né, de alguém que fez o maior rombo, José Auríquio Júnior, nas contas de São Caetano do Sul, deixando para o Paulo pagar, e bombas de efeitos retardados no colo do Paulo. Então, agora o que eles querem? Aprovar a conta. Então, eu falando que é um desafio, aquele que é presidente, o cargo de presidente, o senhor Paulo Botura, está sob júdice. Ele é presidente sob júdice, eles fizeram a mesma manobra que fizeram agora para a eleição da mesa, para a eleição das comissões, fizeram a mesma manobra que fizeram também uma manobra política para aprovar as contas do senhor José Auríquio, fizeram essa mesma manobra para a eleição da mesa. Então, isso tudo, pelo jeito, se houver composição, essa conversa errada, tudo, para mim isso tudo que vai resolver é só a justiça. Se continuar essa intenção, não de fazer bem para São Caetano, para aprovar as contas do senhor José Auríquio Júnior, não é? Então, isso tudo só a justiça realmente, esse imbróglio, que, como disse, é positivo. É positivo para trazer, isso que é necessário ser feito, trazer à lume a discussão da dívida. Porque essa bendita dívida que esse José Auríquio deixou para São Caetano não foi discutido. Foi imprudente do senhor Paulo Pinheiro de não permitir, ou quem quer que seja, e os vereadores não abrir, logo no início de 2013, a CPI que eu pedi da dívida. Então, quem sabe agora, nós possamos trazer a discussão que a eleição para São Caetano do Sul é a eleição também aprovar as contas desse homem que destruiu as finanças de São Caetano, José Auríquio Júnior. Então eu vejo só a justiça, se continuar assim, e pelo que o Grupo G8 quer fazer justiça e verificar como é que estão essas contas, só a justiça poderá resolver isso, Leandro Mauro, esse é meu ponto de vista. Bem, doutor Éder Xavier, grande abraço. Alô? Tudo bem com o senhor? Doutor Éder Xavier, o Carlos da Vila Gerte, inclusive, perguntava sobre a relação de todo esse imbróglio em São Caetano na Câmara com a votação das contas do ex-prefeito José Auríquio Júnior, e o senhor já respondeu a essa pergunta. Eu quero projetar o futuro para o cidadão que está nos assistindo agora. Na sua opinião, tudo isso que está acontecendo na Câmara tem que reflexo para a vida do morador de São Caetano do Sul, hein, doutor Éder Xavier? Boa noite. Para o cidadão, para o cidadão,
isso não muda absolutamente nada na vida deles, nos interesses de que o legislativo, né, e o executivo devem dar satisfação, devem contribuir para o bem-estar, o bem comum da população. Isso não muda nada. Mas quem é que começou esse trabalho? Quem é que está fazendo isso? Reitero, tudo está acontecendo na Câmara para aprovar as contas, o senhor José Eurípides Júnior, sob comando desse moço, e infelizmente, nós não temos condições nenhuma de aprovar as contas do senhor José Eurípides Júnior. Então, quem para a Câmara, quem vai prejudicar o cidadão, é o senhor José Eurípides Júnior, que está comandando esses 11, que é composto, na sua grande maioria, por jurássicos. Jurássicos que têm problema na justiça de todo tipo. Por exemplo, o Paulo Botura. O senhor Paulo Botura tem todo tipo de problema na justiça, é hora de discutir isso. Ele está criando uma situação difícil, moral para a Câmara. Ressaltamos os bens do senhor Paulo Botura, disponibilizado, no caso Cressone, as fazendas dele. Então, nós temos que discutir de verdade, um novo tempo em São Caetano do Sul. A luta de situação e oposição, fazendo com que as coisas sejam transparentes em São Caetano do Sul. Esse José Eurípides Júnior dando apoio para esses 11, para os 11 que elegeram esse Paulo Botura, enfeia a casa. Cria uma situação difícil, moral para a casa. Agora, o presidente tem todo tipo de problema na justiça. Agora, doutor Éder, tem que ser discutido. Agora, doutor Éder, só a gente fazer aqui rapidamente o encerramento, de forma prática e objetiva. Quando chegarem as contas do José Eurípides Júnior referentes ao exercício de 2012, o senhor vai votar de que forma? Contra ou a favor? Pergunta, aliás, também do nosso internauta Diogo Tecchia. Eu não sou técnico como é técnico os técnicos do Tribunal de Contas. Os técnicos do Tribunal de Contas, verificaram as contas de 2012, que foi para quase 300 milhões a partir de maio de 2012, na gestão do senhor José Eurípides Júnior. Eles, técnicos, os três, o conselheiro relator, o conjunto de conselheiros relator da Câmara, todos apontam para que haja a reprovação das contas. Se tiver alguém que tem mais capacidade de entender as contas técnicas do Tribunal de Contas entre os 19 vereadores, que vote não para sua consciência, mas vote contrário à letra, ao que está estipulado, a matemática. O professor Pio aí, que é matemático, pode verificar. 2 mais 2 é 4. E é isso que encontraram nas contas do senhor José Eurípides Júnior. Eu votarei contra. Sempre lutei para votar contra. A oposição ao senhor José Eurípides Júnior, São Caetano do Sul, chama Éder Xavier. Doutor Éder, obrigado pela participação, boa noite. Um abraço para todos os meus companheiros que estão aí nesse programa.